Bom dia, doutor. Bom dia, o que você está sentindo? Ah, doutor, tô passando tão mal, por isso que eu tô aqui procurando o SUS. Ah, o que você está sentindo assim, né, de dor, né? Eu tô com dor de cabeça que não passa, uma dor nas pernas e uma moleza. Meu marido é médico, mas nunca quis me ajudar. Ah, quer dizer que seu marido é médico e nunca ajudou? Ah, bicho vagabundo, como é que pode, meu irmão? Esse seu marido aí, né, muito é chifre, tá bom? Pode meter garra nele, pode meter garra bem muito nele, viu? Assim, como é o nome dele, só pra ver se eu conheço? O nome dele é doutor Bruno Ferreira. Minha filha, você disse que não vinha pra cá, pelo amor de Deus. Você nunca me atendeu há 6 meses. Meu Deus do céu, mano. Nunca pagou um plano pra mim. Por isso que eu tive que procurar o SUS. Ó, isso aí de chifre, né? Era brincadeira, tá bom? Pelo amor de Deus, não leva a sério não, tá bom?